O que a gente não pode aceitar e falar mais? Antigamente a gente tinha, né? Eu brinco quando eu dou aula disso com meus alunos, que a gente tinha quase que um guia. Vacinou, acabou a vacinação, vermifugou, acabou a vermifugação, falava pro tutor, olha, quando ele fizer 1 ano, volta pra gente castrar. Né? Era quase que um guia. A gente fez isso, eu fiz isso por muitos anos. Por quê? Porque era indicação. A gente precisa parar e mudar. Hoje tutor, quando o seu animal fizer 1 ano, volta aqui, vamos sentar e vamos entender qual é a sua condição financeira. Por que, Daniel, condição financeira? Porque às vezes para um tutor que não tem condição financeira, talvez valha a pena realmente castrar esse paciente, porque ele diminui a chance de ter um tumor de mama. Se esse paciente ele tem uma vida livre, talvez valha a pena castrar, porque eu não vou ter reprodução inadvertida. Pô, Daniel, mas você acabou de falar que castrar às vezes é pior. Eu falei que às vezes é pior. E eu, como clínico, como veterinário do meu paciente, eu preciso ouvir toda a história. E está no consenso exatamente escrito dessa forma. Para você indicar ou não a castração retirando fonte hormonal, porque agora existem castrações que a gente mantém fonte hormonal. Certo. Para indicar a castração, seja qual técnica for, porque hoje existem 8 técnicas de castrações diferentes, antes só tinha uma. Agora tem 8 técnicas diferentes. Eu posso deixar o ovário, eu posso tirar o ovário, eu posso deixar o útero, eu posso tirar o útero, posso deixar o testículo, eu posso tirar o testículo, né? Então hoje mudou, posso fazer tudo isso por videocirurgia, tudo isso por técnica aberta, então assim, tem uma infinidade. Hoje, para eu definir o que é melhor, eu preciso sentar com o meu tutor e ter uma conversa com ele e falar, olha, tem esses benefícios, esses riscos. Certo. O que você quer? Porque a maior parte das pessoas fala, eu só não quero ter neném. Se você só não quer ter filhote, talvez fazer uma vasectomia seja suficiente. Olha só. Talvez não tirou a fonte de hormônio e resolveu o problema. Manteve a fonte hormonal e ele não vai ter filhote. Se for uma fêmea, talvez fazer uma técnica que chama histerectomia total seja o melhor. Porque você mantém a fonte de hormônio e a fêmea não se reproduz. E resolveu o problema da piometra também. Resolveu o problema da piometra, porque não tem útero para dar. Resolveu o problema da reprodução e acabou. E ela vai viver com o hormônio castrada. Garantindo que não tenha outras doenças. Evitando um monte de outras doenças. Qual é o problema? Esse consenso, ele saiu há 1 ano e meio atrás, em julho de 2024. Certo. 1 ano e meio atrás aqui, né? Quase 2 anos já para trás. E ele foi feito nos Estados Unidos e ele é um consenso muito grande, apesar de ele ser muito importante. E muitas pessoas não estão lendo, porque aqui no Brasil ainda talvez se mantenha a ideia de, tem que castrar, tem que castrar, tem que castrar. O nosso público precisa ser castrado, por conta de talvez condição financeira, enfim. Mas, de novo, Hélio, hoje não existe resposta. Se você me perguntar, Daniel, castrar é bom ou é ruim? A minha resposta vai ser, depende. Depende. Daniel, castro o meu cão ou não castro? Depende. E se for castrar, qual a técnica melhor? Depende também. Depende. O que você quer para aquele cão, Depende do que você quer para aquele cão. Eu vou dar o exemplo aqui como eu comecei falando para vocês. Eu castrei a minha cachorra há 2 anos atrás, quase 3 anos atrás, e fiz ovariectomia. Eu tirei a fonte hormonal dela. Hoje, eu não teria feito nenhuma cirurgia. Porque eu não tenho um macho que ela possa se reproduzir. Hoje, eu gostaria que ela tivesse a fonte hormonal, que eu tirei. Então, Aydena, mas então você fez errado? Não, eu fiz o que era certo há 3 anos atrás, que a indicação, que a literatura indicava. Né? Mas a ciência mudou. E hoje a gente está mudando. E do mesmo jeito que tudo muda, a gente muda, a nossa cabeça tem que mudar e a gente precisa apresentar para o tutor sempre a melhor opção. Tá? Então, hoje, indicar ou não castração e mais, qual técnica vai ser utilizada é uma conversa longa, de pelo menos 1 hora. Tá? E não tem mais certo nem errado. Então, há 5 anos atrás, se eu chegasse aqui e falasse para você que, Hélio, olha, eu castrei uma fêmea e tirei só o útero, deixei o ovário. Eu, Daniel, ia olhar para você e falar, você tá louco? Hoje, essa é uma técnica totalmente factível, que inclusive eu faria na minha cachorra, se precisasse. Né? Então, tudo mudou, não existe mais certo, não existe mais errado, o que o tutor precisa estar é bem orientado, quais são os riscos e os benefícios de castrar tirando fonte hormonal, ou castrar mantendo fonte hormonal, ou
nem castrar. Tá? Até porque hoje em dia o acesso à informação é uma coisa rápida, né, professor? E fácil. E se você, uma vez que tem o consenso, passou a ter uma obrigação da gente informar o paciente, né? O responsável pelo paciente, né? Até porque lá na frente ele vai saber e vai te questionar, né? Então, assim, acho que hoje em dia todo mundo tem que sentar, conversar e falar, funciona dessa forma, né? Para que lá na frente eu não tenha um problema também, até questão de ética também, né? Como doutor, né? Hoje em dia, todo mundo aqui está vivendo na mesma era, que é uma era da inteligência artificial. Hoje em dia, todo mundo faz uma pergunta para a IA e tem a resposta mais precisa que poderia ter, né? E o veterinário tem que estar pronto para trabalhar com tutores e responsáveis que vêm com essas respostas prontas. Sim. Porque a informação muda e muda muito rápido. E hoje, a IA caiu na internet um trabalho falando que não é mais para castrar com um monte de evidência. Se o tutor perguntar, vai estar lá. Vai estar lá, é. Então, às vezes, a gente, como veterinário, não tem tempo para se atualizar em tudo. E aí volta a conversa que a gente falou. Ter equipes multidisciplinares, ter um veterinário especializado atendendo e cuidando do seu paciente da área dele, é com certeza a melhor forma de eu ter o melhor resultado para o meu paciente, para o meu cão, para o meu gato.